assim, gente, isso daí não é clichê não, você pode dizer assim, que bom que eu vim. Aleluia, que bom que você escolheu hoje pela palavra, que você decidiu estar aqui, sabe? Porque eu sei que tem coisas que o Senhor libera quando a gente está reunido. Tem coisas que o Senhor libera lá no seu secreto, lá na sua casa, mas tem coisas que o Senhor libera para nós enquanto a gente está reunido. Aleluia, e eu sei que vai ser aqui agora. Então você aproveita, desfruta, aperta o cinto, porque eu sei que a gente vai fazer uma boa viagem. Aleluia. E sabe, queridos, pensando nessas coisas, obrigado de louvor, os músicos, a gente volta daqui a pouco. Aleluia. Eu creio que você vai se alegrar com as coisas que você vai ouvir, pelo menos eu tenho expectativa de. Aleluia. É a palavra, gente, que vai ser liberada. Então a gente tem que ter expectativa do que Deus vai fazer, comunicar, realizar. E sabe, queridos, pensando sobre o culto, eu estava orando, né? O pastor falou que a gente ia conversar um pouquinho sobre os valores do Ministério Verbo da Vida. E eu quero te dizer, sabe, que esses valores, eles não foram tirados da cabeça lá de quem está lá em cima, lá no ministério. Não, foi tirado da palavra. Amém? Deveria ser os valores de todos os cristãos. Aleluia. E pensando sobre essas coisas, né? Eu estou vendo gente nova, eu estou vendo visitante ali, que eu acredito que seja o filho do Silvio. Seja muito bem-vindo, viu? Seja muito bem-vindo. Esse daí acho que veio exportado, né? Aleluia. Que bom que você está aqui, que bom que você veio, mas tem pessoas novas na igreja que estão há pouco tempo na igreja, então a gente precisa sempre estar falando as mesmas coisas, porque a gente já aprendeu com Paulo que é segurança para nós. Sabe, queridos, é segurança para você. Sempre está sendo falado as mesmas coisas, porque acha estranho quando você vai num lugar que cada hora fala uma coisa. Amém? Então a gente está firmado na palavra, então nós vamos falar a mesma coisa. A Bíblia não mudou, o que muda é a nossa maturidade para receber aquilo que vai vir para nós. Amém? Aleluia, porque a palavra ela se renova. Aleluia, tem coisa nova de revelação para nós nessa noite. Amém? E pensando sobre essas coisas, eu queria pedir para que vocês colocassem aqui para mim a missão e a visão. Aleluia. Como tem gente nova, eu quero que você entenda que o Ministério Verbo da Vida, ele tem uma missão, ele tem uma visão e existem valores, sabe? Eu não estou querendo comparar a igreja a uma empresa, não é isso. Mas se a gente não tiver um objetivo, um foco, um norte, qualquer lugar serve. Qualquer lugar que a gente for, tanto faz, né? Mas a gente tem um norte, a gente tem um objetivo, a gente tem um foco. E aí a gente, sobre a missão, né? Levar a palavra da fé para libertar o meu povo. Foi essa a missão que Deus deu para o apóstolo Bud, que é o apóstolo que fundou esse ministério, para que isso venha acontecer. Olha lá, ó, ele está dizendo assim, ó, levar a palavra da fé para libertar o meu povo. E aí, se a gente fosse ficar pensando, o meu povo, mas o meu povo já não é liberto? Mas Deus estava sendo específico ali com ele, para libertar o meu povo. Em Oséias, no capítulo 4, verso 6, diz assim que o meu povo, Deus estava dizendo através da boca do profeta, o meu povo perece por falta de conhecimento. E é para libertar o meu povo. É a palavra da fé, não é qualquer palavra. Não é qualquer coisa que a gente vai ouvir aqui. Sabe, queridos, a gente dá importância para a palavra, a gente preza, a gente constrói a nossa vida na palavra. A gente vai falar sobre um dos valores. E a gente precisa construir nessas coisas, nessa verdade. Não é sobre qualquer coisa ou sobre uma achologia. Ah, eu acho que não. A gente constrói a nossa vida na palavra. Então essa é a missão. Levar a palavra da fé para libertar o meu povo. Quantos estão sendo livres por conta da palavra? Aleluia, os nossos olhos estão sendo abertos, estão sendo iluminados, clareza, a luz está chegando e a gente está avançando e crescendo, né? É isso que a Bíblia diz sobre a nossa vida, que a vereda do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, sendo construído mais e mais, até ser dia perfeito, amém? E a visão, que é alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Então, o Brasil e as nações vão ser alcançados de uma forma, com a palavra da fé. Aleluia. E o amor. Aleluia.
Sabe, queridos? E a gente já aprendeu, no quartel é assim, missão dada, missão cumprida. Então, o que chegou nas nossas mãos, a gente vai fazer e fatura liquidada. Amém? Você pode colocar pra gente aqui os valores? Aleluia. E esses são os valores, né? Vida de fé, unidade de amor, integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor de espírito, coração para servir, edificação de pessoas, excelência e vida abundante. E olha que interessante, é nessa ordem. Você percebe que a vida abundante e a excelência vem por último? Porque se a gente não tiver uma vida firmada nesses valores aqui, a excelência e a vida abundante não acontece? Aleluia. Existe ali uma sequência. Alguns dos valores, eles já foram falados aqui, né? O pastor falou sobre firmeza doutrinária, no último domingo ele falou sobre o coração para servir, a Aline falou de unidade e amor, o Marco falou de alegria e paz. E eu sei que a gente vai, e tem muito mais coisas além do que eles falaram sobre cada assunto, né? Dá para conversar bastante coisa aqui. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre edificação de pessoas. Aleluia. Sabe que o grupo do louvor foi inspirado aqui mesmo quando eles cantaram, né? Eu vou construir minha vida em ti. E a gente já sabe que Deus e a palavra é um só. Você vai construir a sua vida, a gente precisa construir a nossa vida na palavra. É aqui que a gente constrói a nossa vida, sabe? E quando a gente fala sobre essas coisas, né? Da gente ter uma missão, da gente ter uma visão. Sabe, queridos, que a própria palavra fala lá em Provérbios, no capítulo 29, que o homem sem visão perece. Aleluia. Se a gente não tiver um entendimento de visão, missão, valores, que eles estão tudo ligado entre eles mesmos, você não consegue separar a visão da missão e dos valores, está tudo interligado. Se a gente não entender essas coisas, sabe, se a gente não tiver uma visão apontando para onde a gente deve ir, para onde a gente deve chegar, que a gente precisa ser edificado, que a gente precisa ser construído e todos os outros valores, sabe, a gente fica perdido, a gente não cresce, a gente não avança. Aleluia, precisa de uma visão para crescer. Eu entendo que precisa da palavra, mas a gente precisa de uma visão para crescer. Aleluia, precisa de um apontamento para onde a gente está indo. Aleluia, e a gente vai chegar lá. E, como eu falei, né, a gente vai falar sobre edificar pessoas. E essas coisas, elas me lembram construção. E eu fui olhar no dicionário, ai gente, no Google, aleluia. Dicionário, vamos lá. O significado da palavra edificar, que vem da ideia de construir, erguer algo sólido, estabelecer com fundamento. Então, se a gente já sabe que a nossa vida precisa ser fundamentada na palavra, o que eu tenho que gastar mais tempo? Com a palavra. Eu preciso mesmo me envolver, ler os livros, ouvir ministrações. Eu faço, é o meu crescimento. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, eu queria que a gente lembrasse que quantos nasceram de novo aqui? Acredito que todo mundo já nasceu de novo. Seja bem-vindo, meu irmão. Aleluia. Casa do seu pai, fica à vontade, viu? Eu gosto de gente nova, gente. A gente chamou hoje as pessoas e 2 chegaram. Aleluia. Glória a Deus. Mas, né, pensando a respeito dessas coisas, né, quando a gente nasce de novo, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente é um bebê espiritual. Aleluia. A gente é novo, a gente é novinho. Sabe que você continua aqui, ó, mesmo tamanho, mesmo cabelo, a mesma cara, o mesmo peso. Quando a gente nasce de novo, que a palavra fala, a gente nasce de novo no Espírito. E é o nosso Espírito que é novinho, é um bebezinho. E aí começa esse processo de crescimento. Aleluia. Quando a gente nasce de novo, a gente é um bebê, mas Deus não deseja que a gente continue bebê para sempre. Quem tem filho aqui? Você gostaria que o seu bebê ficasse bebê, o seu filho ficasse bebê para sempre? Já pensou, Sil? Seu bebezão aí do lado? Não ia combinar, né? Você levar ele lá pro departamento infantil? Não combina, não é esse o desejo de Deus para nós. O desejo de Deus para nós é que a gente venha crescer. Sabe, eu tô vendo a pequenininha lá atrás, a Bianca. Nossa, é lindo, maravilhoso, que fofinho. Às vezes a mãe fala assim, nossa, passa tão depressa, mas não é o desejo dela que ela continue bebê para sempre.
E isso daí é o desejo de Deus para nós também. Não é o desejo de Deus que a gente continue beber para sempre. Aleluia, a gente precisa crescer. E a gente já descobriu que a gente precisa crescer por conta da palavra. Esse é o alimento que a gente precisa. A gente não precisa do alimento que o mundo oferece. Daquilo que às vezes a gente se enche todos os dias. As mídias ou no nosso trabalho. Não, a gente precisa desse alimento. É disso aqui que a gente precisa. Aleluia. Sabe, queridos, eu queria avisar você que você não presta mais para o mundo, não. Eu quero te lembrar que o seu crescimento está aqui, na palavra. E a gente se expor mesmo a essas verdades para que a gente venha crescer saudável. Olha que coisa boa. Existe um alimento para nós saudável. Aleluia. Aleluia. De uma forma ou de outra a gente vai crescer, mas que tal a gente escolher um bom alimento? Aleluia. Coisa boa, né? Gente, coisa boa é ser crente. Vamos lá. Aleluia. E sabe, queridos, que a igreja Verbo da Vida, ela não é uma igreja mesmo que cresce assim com um boom, né? Porque às vezes a gente vê algumas igrejas, nossa, começou aqui 1 ano, já está bombando. Não. A igreja Verbo da Vida, ela não é assim. Por quê? Por conta da palavra, gente. A palavra, ela nos confronta. E quem deseja mudança, quem deseja crescer, quem deseja avançar, quem deseja cumprir o plano e o propósito de Deus para a sua vida, escolhe pela palavra. Aleluia. Sabe, a palavra, ela não nos afronta. Ela nos confronta para que a gente não venha ficar no mesmo lugar. Para que a gente venha desejar mesmo crescer, sabe? Mudança mesmo de caráter, na nossa integridade, na nossa vida, a nossa palavra, ela sendo sim, sim, não, não, as pessoas acreditando, sabe que antigamente as pessoas compravam as coisas no fio do bigode, já ouviu falar essa expressão? Aleluia, era a palavra da pessoa que valia, um dia a palavra das pessoas valia, gente. E dependendo da pessoa, hoje se a palavra não vale nada, ela também não vale nada. Aleluia. Sabe? Quando a gente decide pela palavra, a gente decide ser construído nisso aqui, caráter conta. Aleluia. Integridade conta. Quando você fala que você vai fazer, você cumprir. Aleluia. Você deu a sua palavra, cumpra. Você falou que vai chegar no horário, chegue. Aleluia. A gente está num lugar onde a gente quer crescer, amém? Aleluia. E a gente não vai ficar bebendo para sempre. Como a gente já disse uma outra vez, a gente já tem 7 anos aqui ouvindo a mesma coisa. Aleluia. Sabe que não vai ser o mesmo tratamento para quando a gente tinha 2. Quando a gente tinha 2, as pessoas chegavam atrasadas. Ah, que bom que você veio, que belezinha, né? Agora, hoje a pessoa chega atrasado, tem relógio na sua casa, não? Aleluia. Eu já ouvi isso, gente, quando eu cheguei no culto. E se eu ouvir, você também pode. Você não está crescendo? Então, vamos aproveitar o nosso crescimento e a nossa maturidade para a gente poder receber algumas coisas. Aleluia. Sabe? Eu preciso aproveitar esse tempo, aleluia, que o microfone está comigo. Então, para a gente crescer. Aleluia. Está na hora de aprender a nadar, né? Eu não vou falar o ditado inteiro, mas talvez você procure depois lá no Google. Mas está na hora de começar a nadar, de levantar e vamos fazer alguma coisa. Sabe, queridos, porque se a gente deseja crescer, se um dos valores é edificar pessoas, não dá para ser o mesmo tratamento mais. Aleluia. A gente está crescendo, é tijolinho por tijolinho. Às vezes eu converso com um pastor lá, né, lá em casa, e aí às vezes a gente está, né, falando de alguém, conversando de alguém, olha, fulano está crescendo, olha isso e aquilo, o avanço, sabe? E a gente fala lá em casa, é um trabalho de formiguinha. Mas o trabalho acontece. Aleluia. Você já não é mais quem quando você chegou aqui. Aleluia. Sabe? Às vezes a gente chega devendo, chega escangalhado. Mas a palavra, quando a gente pega mesmo ela e decide colocar ela em prática, muda a nossa vida, gente. Muda a nossa história. E a gente está crescendo e a gente precisa ser exemplo para os outros também. Ou você acha que os outros não estão de olho em você? Quero dizer para você que seu teto virou de vidro. Que igreja que você vai? Lá no Verbo da Vida. Lá na igreja Verbo da Vida. As pessoas têm um outro conceito quando você fala que você vem aqui.
Uma vez uma pessoa falou assim para mim, me contaram, né? Não foi para mim que falou, mas me contaram. Lá na igreja Verbo da Vida, não pensa que você vai chegar lá tocando, não. Não é assim, não. Você já não chega cantando e tocando. Lá é diferente. Existem critérios, queridos, sabe? Para que a gente venha crescer, para que a gente venha avançar e a gente venha cumprir mesmo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas se um médico precisa se qualificar para fazer uma cirurgia, por que quando a gente vai fazer alguma coisa para Deus, a gente não precisa? Por que a gente acha que a gente vai fazer as coisas para o Senhor de qualquer jeito? Aleluia. Sabe? Ou algumas pessoas pensam, não, ela ficou lá na casa dela, ela estava vendo televisão até 4 horas da tarde, trocou de roupa e veio para o culto. Não, queridos, existe uma preparação. E essa preparação já veio a semana inteira, Deus sabe, aleluia. E a gente precisa decidir crescer. É a gente que decide. A própria palavra fala para a gente ser diligente com algumas coisas. Somos nós que decidimos pelo crescimento. Aleluia. Sabe, a criança, ela cresce sozinha, mas a gente aqui, a gente decide. Por que você acha que existem igrejas hoje que ainda as pessoas estão lá faz anos e ela continua a beber? Ou porque ela não decidiu crescer, ou porque o alimento para ela não mudou. Aleluia. A pessoa às vezes decide não crescer. Ou aquela pessoa que está lá, né, não mudou o alimento. E a gente não pode ficar com medo de falar não, gente. Edificação é assim. Quando você vai construir uma casa, você chega para o arquiteto, aleluia, glória a Deus, né? Porque eu construir, aleluia, minha vida em ti, aleluia. Mas eu vou construir minha casa. Você vai para conversar com o arquiteto. Aí o arquiteto vai perguntar para você: você quer 1 ou 2 andares? Você quer um sobrado? Você quer um andar? Dependendo do que você escolher, vai ser o fundamento. Quando você escolhe para fazer de um andar, não dá depois para a gente fazer o segundo. O fundamento para aquele é 1. Aleluia. Sabe, eu acredito que seja na vida das pessoas, nem todo mundo é igual. O tanto que você vai crescer, como o pastor José Roberto sempre fala, que o lugar onde a gente vai chegar em Deus é uma escolha nossa. É você que escolhe aonde você chega em Deus, e isso é conforme o fundamento que você vai edificando. E aí você vai construir uma casa lá de 1 andar. É um tanto que você vai para baixo. É um tanto que você investe. Aleluia. Eu ouvi dizer que numa casa natural, o que você mais gasta é no fundamento e no acabamento. Aleluia. Olha que qualquer semelhança é mera coincidência. No fundamento e no seu acabamento. Olha que coisa boa. Aleluia. Né? Nós estamos hoje no fundamento, mas nós vamos chegar no acabamento. Aleluia. Para ficar com a casa lá linda, maravilhosa. Aleluia. Né? Como as pessoas merecem para desfrutar. Mas a gente vai e faz um fundamento para 1 andar. Para 2 andares é outro fundamento. Ah, eu tenho um terreno, vou construir um predinho de 4 andares. Outro fundamento. Outro gasto. O tempo, seu gasto, seu investimento. Aleluia. E quando você decide construir um de 20? Aleluia. Vai tempo, gente. Não é do dia para a noite que se cresce. Você não é bebê e amanhã você está adulto. Não foi assim com a gente. Amanhã a Vanessa piscou os olhos, a Bianca está com 15 anos. Não, gente, não é assim. É um processo. E a gente precisa aproveitar todo o processo. Aleluia. Sabe, desfrutar de todo o treinamento que a gente está tendo em todas as áreas da nossa vida. Gente, e eu sei que se você está aqui, você deseja crescer. E eu sei que você está num bom lugar, sendo muito bem alimentado. Aleluia. Sabe, seu pastor ora, gente. Ele é inspirado. Quando ele fala lá, né, ele coloca lá no grupo que eu sou divinamente capacitado, intimamente inspirado, é verdade. Eu não sei se você percebe, mas você está sendo construído, gente.
Você não pensa mais em algumas coisas, você não considera mais algumas coisas não são mais normais para você, coisas que você achava, tá tudo bem, não, hoje não, gente, pelo amor de Deus, nem combina mais, não combina mais comigo. E quando a gente está fazendo um prédio de 20 andares, aleluia, leva tempo, gente. Sabe, quando você passa, às vezes, está sendo construído um prédio, você passa lá na porta, você fala, não vai sair nada daqui? Eu sei que vai construir um prédio aqui, que já falaram, já fizeram propaganda, mas está demorando tanto. Quanto mais é construído para baixo, é porque mais ele vai crescer. Quanto mais você é construído para baixo que eu digo no alicerce, no fundamento, na palavra, nos valores, sabe? Isso é investimento, gente, para que a gente venha crescer e o prédio não venha ser interditado depois para que alguém não use. Pensa, você já pensou um prédio construído que nem tem lá perto da minha casa? Eu não sei se são 16 ou 20 andares, quantos andares são, mas pensa, um prédio construído daquele tamanho, ninguém mora lá, gente. Por quê? Porque não foi construído da maneira certa, o fundamento, o alicerce, não gastaram o que deveria. E a gente precisa gastar tempo nisso mesmo. Sabe, queridos, porque você, às vezes, pensa que não, mas você é uma influência. As pessoas estão de olho em você, no que você faz, aonde você vai, o que você frequenta, as pessoas estão de olho. Às vezes a gente pensa que, não, sou uma pessoa normal. Não estou dizendo que você não é normal, não é isso. Mas as pessoas estão de olho em você. Você não diz que é crente? Então deixa eu ver se condiz o ser cristão com as suas atitudes. Aleluia. E eu penso, que coisa boa. Talvez alguns não gostem, mas eu penso que coisa boa. Porque eu sei que eu vou ser uma boa influência para alguém. O que eu estou fazendo para o Senhor está sendo relevante. As pessoas não olham e falam assim, eu não vou naquela igreja, para quê? Para ser que nem ela? Não, pelo contrário, as pessoas têm que olhar para você e desejar. Eu preciso ir naquela igreja porque eu quero ser que nem ela. Aleluia, eu quero ser igual ele. Aleluia. E aí você passa na frente lá, né, de um prédio em construção e não aponta nada, você não vê nada. Daqui a pouco, quando o negócio começa a subir, aí é muito rápido. É muito rápido. Por quê? Porque se investiu tempo na fundação, e você sabe que se você investiu tempo na fundação, se você investiu tempo na edificação, aquilo ali não vai cair. Aleluia. Pensa o prédio, né? Como eu já disse aqui uma outra vez. As pessoas compraram apartamentos naquele prédio. Elas decoraram, fizeram do jeito que queria. E hoje ninguém pode entrar. Está escrito lá interditado. As pessoas não podem entrar. Elas tiveram, acho que 72 horas para tirar as coisas dela daquele lugar. Quando começou a apontar que o negócio não ia sustentar. E aí agora eles estão tentando fazer com que aquela edificação, tentando arrumar para ver se dá certo. Eu não moraria lá. Sabendo o que já aconteceu, eu não moraria lá. Aí pensa, um prédio de 20 andares e você não poder desfrutar. Pensa, você cresceu tanto para servir as pessoas e por conta de, às vezes, não investir tempo no fundamento, as pessoas não podem desfrutar daquilo que você carrega. Aleluia. Sabe, queridos, essas coisas é sério. Eu sei que hoje talvez você não corra, talvez você solte uma risadinha por alguma coisa, mas eu sei que a gente está sendo edificado. Sabe, quando você entrou lá na primeira série para estudar, aí você estava lá na primeira série. Na semana seguinte você já foi para a segunda? Não, você passou um ano aprendendo. Um ano aquela criança passou, a professora passou investindo naquela criança, na primeira série. Aí chega no final do ano, você faz uma prova que não é para te desaprovar, pelo contrário, é para saber se você aprendeu e você consegue, tem maturidade de ir para o segundo ano. Aleluia, porque no meu tempo repeti de ano, hoje eu não sei. Né? Acredito que de todo mundo aqui repetia de ano.
E hoje que tá com esse negócio aí, mas tá bom. E aí você faz uma prova. Se você não passou, vai pro primeiro ano de novo. E faz tudo de novo. Mas não é o desejo da professora que você não passe. É o desejo mesmo que você passe de ano. Quando você está no segundo ano, mais um ano para você ir para o terceiro. A gente não sai do segundo ano e vai para a quinta série, né, pastor? Quinta série. A gente não sai do segundo ano e vai para a quinta série. Existe um processo. Se você sai do segundo ano e vai para a quinta série, você pulou etapa e você vai ficar viajando nos assuntos que está lá. Porque muita coisa você não aprendeu. Se a gente decide pular etapas de treinamento na nossa vida, a gente fica defasado e você chega lá naquele lugar e você fala, ué, cadê as ferramentas que eu precisava? Ah, eu pulei etapa. Ah, eu não aproveitei o treinamento. Meu Deus, e agora? Eu tô sem. Eu já ouvi pessoas dizerem que se arrependem porque elas não aproveitaram o treinamento que receberam. Então, sabe, queridos, a gente precisa aproveitar mesmo o treinamento. Eu sei que cada um aqui nasceu com um chamado, que foi Deus que colocou para você, que foi Deus quem te deu. Mas esse dom, esse talento, esse chamado precisa ser lapidado, senão a gente sai. Nossa! Vou dar o exemplo do profeta, por exemplo, assim, né? Ele já sai falando, não, gente, não é para falar, tem coisa que não é para falar. Aleluia, porque o outro não está pronto para ouvir. Aleluia. E aí a gente precisa alinhar. Por isso que a gente precisa de um pai e de uma mãe. Aleluia. Que vai ensinar, que vai alinhar, que vai mostrar para você o caminho. Não é assim que faz, é assim. E tudo em amor, gente. Mas isso se chama edificação. Seu filho, quando nasceu, ele não nasceu sabendo de tudo. Você ensinou. Né? Vou usar o exemplo da Bianca de novo. A mãe está ensinando. Ela ainda é um bebezinho, mas precisa ser ensinada. Porque se o pai com a mãe não ensina, se a igreja não aponta, o mundo ensina. E talvez o pai com a mãe depois não goste do jeito que foi ensinado. Aleluia. Me ama, você ainda me ama? Aleluia, eu amo você, né? Não precisa a gente esperar a ceia para trocar o cálice, aleluia, me ama, sabe? Porque das coisas que a gente não sabia, Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. A gente não sabia, mas hoje a gente sabe, aleluia. E Deus vai nos ajudar nessa edificação, a gente crescer e ajudar os nossos filhos e os outros a crescerem, amém? Aleluia, vamos lá. Meu Deus, esse pronome. Eu disse que eu ia ser obediente. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. A palavra também fala que, eu não sei se está lá em 1º ou 2º Timóteo, pastor, que eu não anotei aqui, mas diz assim. Vamos lá. Diz assim que é a vontade de Deus que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. 2º ou 1º? 2 Timóteo 2,4 diz assim, que é o desejo de Deus que todo homem seja salvo, como a gente já perguntou. Opa! Então é primeiro, gente, perdão. Que todo homem seja salvo, mas não para por aí. Aleluia! Quando você é salvo, você é bebê. E aí existe um processo de crescimento para que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, assim, se você for parar para pensar, qual que é o mais importante? Não tem o mais importante. Não é só a salvação. Não é só você entregar a sua vida a Jesus. Existe um processo de crescimento, aleluia, de conhecimento. Qual asa do avião é mais importante, da direita ou da esquerda? Não. Deus precisa dos dois, sabe? Deus, Ele quer que seja, Deus dá tanta importância para um quanto para o outro. E sabe, queridos, eu vou te dizer que a gente venha também conservar os dois. Porque você sabia que você pode perder sua salvação? Não, gente, não é heresia, não.
Dependendo do que a gente faça, a gente perde a nossa salvação. Não é uma vez salvo, salvo para sempre. Aleluia. Ficou um silêncio, né? Pois é. Mas eu quero te dizer que não é uma vez salvo, salvo para sempre. A gente pode perder a nossa salvação por conta das nossas escolhas, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, sabe? E não é esse o desejo de Deus. O desejo de Deus, como a palavra fala, a qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Existe um pleno conhecimento e nós estamos caminhando para lá. Amém? Aleluia. Eu quero indicar para você esse livro, ó. Quando a gente fala, né, sobre crescimento, né, a gente investir tempo mesmo na nossa vida, investir dinheiro, você vem para os cultos 2 vezes na semana. O culto demora em torno, tanto que você fica aqui 1h30, 2 horas, 3 horas no máximo no domingo. Sabe, queridos, é pouco tempo durante a semana. Por isso que a gente fala, para que você venha investir em você, investir no seu conhecimento, investir no seu crescimento. Aleluia. Existem livros que vão nos ajudar a crescer, sabe? Leia a Bíblia, leia os livros, ouça ministrações. Quem é novinho, né? A gente sempre fala, quando você for ouvir uma ministração, ouça as ministrações do ministério que você faz parte. Coloca lá, eu quero ouvir sobre fé, verbo da vida. Eu quero ouvir sobre autoridade do crente, verbo da vida. Sabe por quê, queridos? Porque quando você começa a ouvir, começa a aprender sobre o que a gente acredita, qual é a visão, qual é a missão, sabe? Ouvir sobre as matérias do rema, sobre essas coisas, você não precisa ficar tirando espinho. Você não precisa ficar, pastor, esse daqui que eu ouvi aqui, é isso que está escrito na Bíblia? Não, quando você vai ouvir essas ministrações, já vem prontinha para nós, sabe? Eu não estou dizendo nem a Bianca, porque eu acho que nem essas coisas ela não come ainda, mas você às vezes não dá para o seu filho um peixe cheio de espinho. Deixa eu tirar aqui, ou então você já compra um peixe logo sem espinho, olha que coisa boa. Então se você já tem ali uma mensagem sem espinho, por que a gente vai ficar caçando uma que tem espinho? Vai depois ter que ficar arrancando. Uma mensagem que vai falar contra aquilo que você está aprendendo. Você está se edificando, você está crescendo, construindo seu muro, construindo lá seu fundamento. Aí você vai ouvir alguma coisa que vai contra tudo aquilo que você está sendo edificado. Aleluia. A gente precisa pensar a respeito dessas coisas. Mas eu gosto tanto de ouvir o fulano. Eu não estou dizendo que a gente não pode ouvir o fulano. Não é isso. Mas, sabe, quanto mais a gente cresce, a gente consegue ouvir algumas ministrações e saber o que nos serve e aquilo que não nos serve. Aleluia. E esse livro, ele é muito bom. É do irmão Reagan. Chama Crescendo Espiritualmente. Esse livro aqui, a gente acaba se encontrando em que nível de maturidade a gente está. Ele fala sobre o bebê, ele fala sobre a meninice, né? Meninos. E aí ele fala também sobre a varonilidade. Ele fala, né? A estatura de varão perfeito. Quando a gente vai crescendo. E aí ele diz aqui atrás, né, do livro, diz assim, ó. Logo que nascemos de novo, iniciamos a caminhada cristã como bebês espirituais. Porém, não devemos permanecer nesse estado. O desejo de Deus é que alcancemos a maturidade, pois o corpo de Cristo necessita de membros que sejam espiritualmente maduros. O corpo de Cristo precisa de pessoas maduras. A gente precisa desejar crescer. Amém? Olha só. Abre comigo lá em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 2. Diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento na salvação. Quando a pessoa nasce de novo, ela é novinha, ou quando ela está ouvindo a palavra da fé, né? Essas verdades que a gente tem ouvido aqui, é novo.
A palavra fala, desejai ardentemente, como crianças. Quem é bebezinho, é que agora eu já estou vendo ela lá na mamadeira. Mas a criança, quando ela nasce, ela berra querendo aquele leite. E tudo aquilo que ela precisa, tudo aquilo que seria para anticorpos, para tudo aquilo que ela precisa está naquele leite. Ah, nossa, eu não preciso dar, vou dar um pedacinho de lasanha para ela? Não, não precisa. Tudo que ela precisa está ali naquele leite. E aí, por isso que a palavra fala, desejai ardentemente. Sabe, queridos? Quando a gente é novo convertido, a gente precisa desejar esse genuíno leite. Porque existe os que são misturados. E quantas pessoas aí fora escutam o que é misturado? Quantas pessoas aí fora tomam fórmula? Sabe, gente, eu acredito que a gente está num lugar onde tudo aquilo que a gente precisa aqui de alimento, no estágio que você tiver, tem aqui. Aleluia. A gente não precisa sair caçando fora. A gente não precisa desejar tomar uma fórmula. Sabe? E aí, ele fala assim, né? Na versão viva diz assim: comam a palavra de Deus, leiam, pense nela e cresçam fortes no Senhor. Sabe? A gente precisa mesmo desejar a palavra. Uma dieta para você crescer. Você quer uma dieta para você crescer? Aleluia. A gente tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu não estou menosprezando o Antigo Testamento, me entenda, porque é bom a gente saber. Mas para nós hoje, são as epístolas, são as cartas. Então a gente precisa pegar ali de Romanos para frente e começar a ler. Esse é o nosso crescimento. Aquilo ali é para as igrejas, é para nós hoje. É o que a gente precisa fazer. É o nosso alimento para crescer, para avançar, para ser forte. Aleluia, aleluia. Abre comigo lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, o verso 16. Gente, que coisa boa. Que coisa boa, sabe? Coisa boa é a gente crescer, a gente avançar, sabe? É mesmo de fé em fé, de glória em glória. Vamos lá, se tem que ser de bloco em bloco, vamos construir. Mas vai chegar lá, gente. Sabe? Vai ser um edifício bonito, aonde as pessoas vão poder desfrutar daquilo que você carrega, você proporcionar com aquilo que foi construído em você para os outros. Aleluia. 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Para aqui um pouquinho. A escritura, ela tem uma utilidade. E ela foi feita para isso. Quando a gente fala, né, do alimento, quando a gente fala da comida que está aqui para nós, está aqui na palavra, sabe? A escritura serve para isso. Para nos corrigir, para nos ensinar, para nos instruir, para nos educar, para que a gente venha cumprir o plano e propósito de Deus para a nossa vida. Porque senão a gente não consegue. Se a gente não for edificado na palavra, gente, a gente não consegue. E é por isso que a gente dá tanta importância, assim, de falar sobre essas coisas, sabe? De falar para você, invista em você, compra os livros. Porque às vezes as pessoas ficam pensando assim, não vou comprar livro. Tá querendo ganhar dinheiro às minhas custas. Não tô não. Tô querendo que você cresça para me ajudar. Aleluia. A gente não está querendo ganhar nada, a gente nem ganha nada com isso quando a gente traz livros ou quando você compra no próprio Verbo Shop. Aleluia. Tem lá, já está lá os livros prontinhos, a gente não precisa nem sair caçando. Já fala já da visão que você está inserido. Aleluia. E invista no rema. Aleluia. Vai falar do rema? Vou falar do rema. Vou falar do rema, gente, porque muda a nossa vida. Aleluia. Sabe, a nossa vida antes e depois. Se você está pretendendo entrar, já colocou no seu coração, você vai ver quando começar. Você vai entender por que se fala tanto sobre o rema. É um investimento, um estudo de um centro de treinamento bíblico. Você vai ser treinado. Aleluia.
Você vai ser treinado ouvindo as matérias, os assuntos que são falados aqui. Só que tem muito mais tempo para ser falado sobre. Então invista no seu crescimento. Não olha para valores. Aleluia. Sabe? Se, como a gente falou, que é desejo de Deus que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E o Rema vai te ajudar a chegar, não digo ao pleno conhecimento, mas ir crescendo e avançando, por que a gente não vai fazer? Aleluia. Aproveita as aulas demonstrativas. A oportunidade que você tiver, vai em Guaratinguetá. Nas terças-feiras que você não tem culto. Domingo não, porque domingo seu culto é aqui. Mas terça-feira que você é livre, se você quiser, vá ouvir. A gente vai ter aula demonstrativa aqui também, mas invista no seu crescimento. E aí ele diz assim, ó, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito, ou seja, apto. Aleluia. Perfeito e perfeitamente habilitado, ou seja, plenamente preparado para toda boa obra. Aleluia. É por isso que a gente faz o remo. Aleluia. É uma qualificação para que a gente venha cumprir o chamado de Deus para a nossa vida. Você investir mesmo na sua vida lá 2 anos, sentado na sala de aula 3 vezes por semana, se expondo à palavra, se expondo àquela unção, aquele ambiente, o que a escola carrega, os professores carregam. Você vai ver a diferença, queridos. Eu quero mesmo, desejo que você saia daqui com gostinho. Eu quero fazer, eu vou assistir às aulas. É o seu crescimento. Aleluia. Isso não deixa de ser edificar pessoas. Quando a gente insiste, quando a gente fala, mas vai falar de novo, é porque o nosso desejo é que você cresça na palavra. Cresça mesmo com um bom alimento. Aleluia. Abre comigo lá em Hebreus, no capítulo 5, verso 11. Diz assim, Hebreus capítulo 5, verso 11, diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Gente, tem tanta coisa que a gente precisa dizer, mas às vezes é chato de falar, sabe? É chato às vezes de ouvir, mas também é chato de falar. Aí ele diz assim, ó, difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Em algumas traduções, vagarosos, preguiçosos, sabe, para ouvir essas coisas. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém nos ensine. Já era para ser professor, ele está dizendo aqui. Tem pessoas que faz tanto tempo que está ouvindo essas verdades, ouvindo essa palavra, que já era para ser professor, mas precisa voltar para a sala de aula. Aleluia. Já era para estar, faz tempo, ouvindo essas coisas. E às vezes a gente fala assim, nossa, mas por que o outro chegou agora e já está lá na frente, já está, meu Deus. Porque a pessoa está sendo diligente, ela decidiu pela palavra, eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou cumprir o chamado de Deus para a minha vida, eu não vou parar. E aí os outros vai ficando, aleluia. Aí ele diz assim, já era para ser professor, filho. Já era para você estar influenciando os outros. Já era para você estar dando aquilo que eu coloquei sobre a sua vida. Aleluia. Aí ele diz assim, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Quando ele está falando aqui, para você já era lasanha, já era uma feijoada, já era um sushi, aí eu vou ter que dar leite de novo. Aleluia. Sabe, queridos, olha, eu vou dizer para nós aqui, que eu espero que seja uma vacina.
Se for um remédio para você, pega. Mas se for uma vacina, pega também. Aleluia. Aproveita. Ah, não, isso não é para mim. Pronto, estou vacinado. Aleluia. Ele diz assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, ou seja, a gente já está ouvindo isso já tem um tempo. Prática. Algumas coisas que a gente ainda não está praticando. Ele diz aqui, ó, para aqueles que, olha lá, ó, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática. Então, ou seja, se você já está praticando, aleluia, você já é adulto. Nós já estamos, né, subindo mesmo nessa maturidade. Aleluia. Pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Olha que coisa séria. Pela prática, a gente já sabe o que deve fazer, o que não deve fazer. Sabe o que é isso? A igreja lá, os hebreus, eles também tinham esse problema que às vezes a gente enfrenta hoje, que é de crescimento. Nós precisamos, nós, decidir crescer, sabe? A própria palavra fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você que já tem ouvido essas coisas, essas verdades, já tem um tempo, ou você que está ouvindo agora mesmo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Algumas coisas não convêm mais para nós. Alguns comportamentos, algumas atitudes que a gente faz já não combinam mais. Sabe? Se a gente está nessa etapa de crescimento, dependendo do lugar onde você já chegou, porque você já não é mais quem você era, o lugar onde você já chegou não combina mais a atitude de menino. Aleluia. A gente aceita alguns comportamentos daqueles que são novos. Aleluia. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. A Bíblia que está dizendo, o pastor vai saber onde está, aleluia. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Ou seja, tudo me é lícito, mas nem tudo vai me fazer crescer. Eu preciso de certos comportamentos mesmo para crescer, porque senão eu não vou crescer. Não vai me edificar. Tudo me é lícito, mas eu não vou me dominar por nenhuma delas. Aleluia. Coisas que são lícitas para o mundo, mas não me domina. Coisas que são lícitas para o mundo, mas não me edifica. Coisas que são lícitas para o mundo, mas não combina mais comigo. Aleluia. Aleluia. Gente, feliz ano novo. Aleluia. Feliz 2026, o ano de você multiplicar, expandir e aumentar. Conseguir tirar uma risada no sorriso do seu rosto, aleluia, porque está muito sério, né? Mas, bem-vindo ao crescimento, à edificação de pessoas, a crescer, aleluia, a desejar crescer. Porque quantas pessoas, enquanto tinha lá 15 anos, não desejava logo de fazer 18 para tirar carta? Não é verdade? Aleluia, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia. Você desejava lá fazer 18 anos logo para você tirar sua habilitação? Então a gente precisa desejar crescer. Precisa desejar esse crescimento. Desejar mesmo avançar. Deus tem muito mais para nós, gente. Aleluia. E se a gente cresce como igreja, as outras pessoas chegam e também vai desejar crescer. Aleluia. Que não venhamos ser nós o impedimento da igreja crescer. Aleluia. Por conta do nosso comportamento. Aleluia. Ninguém vai dormir aqui não. Glória a Deus. Palavras da salvação. Aleluia. Aleluia. Palavras da salvação. Vai te tirar da sua zona de conforto. Aleluia. Porque na zona de conforto não cresce nada lá não. Aleluia. Conforto é gostosinho, quando você chegar na sua casa, você senta lá no sofá no conforto. Mas aqui não. Aleluia, aqui não. A palavra vai puxar você para cima. Eu não vou deixar você para trás.
nome de Jesus. Não vou aceitar você ficar para trás. Como o pastor diz aqui, se você achou que você ia dar errado na vida, você está... Da igreja errado, meu negócio assim. Se você achou que você ia dar errado na vida, você está na igreja errada. É alguma coisa assim, né? Isso. É isso, gente. Mas eu quero dizer também na nossa vida com o Senhor. Sabe? Se você achou que aqui você ia ficar para trás, você está na igreja errada. Aleluia. Se você achou que aqui você não ia crescer, você está na igreja errada. Aleluia. Porque aqui é lugar, ó. Como eu disse, a água bateu, vamos nadar. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vamos voltar para cá. Abre comigo lá em Efésios, no capítulo 4, verso 8. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sempre bom, aleluia. Oh, aleluia, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom. A sua palavra é a verdade. A sua palavra nos liberta. Obrigado, Pai, porque ninguém vai ficar para trás. Aleluia. Efésios no capítulo 4, verso 8 diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Pula para o verso 11. E ele mesmo, aqui está falando de Jesus, tá bom? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim, com vistas, né, com propósito, com essa finalidade do aperfeiçoamento dos santos. Sabe, querido? Quando essa palavra fala de aperfeiçoamento, Jesus ele concedeu dons aos homens, para as pessoas, né? E existe uma finalidade desses dons serem colocados na igreja. Não é somente o pastor, é para o aperfeiçoamento. Aqui ninguém ainda é perfeito, mas nós estamos caminhando para. Existe um caminho, um processo para essa perfeição. E esses dons precisam estar em manifestação, precisam passar por aqui para o aperfeiçoamento, sabe? E aí ele diz aqui, ó, dos santos, para o nosso aperfeiçoamento. Os dons foram colocados na igreja para o nosso aperfeiçoamento, para o aperfeiçoamento da igreja. E aí ele diz assim, para o desempenho do nosso serviço, do seu serviço. Então, os dons foram colocados na igreja para o aperfeiçoamento do santo e para o desempenho do nosso serviço. Aleluia. Os dons precisam estar operando, sabe? E esse aperfeiçoamento, a criança, quando ela chora, né? Quando ela recebe o leite, ela não escolhe. É o leite e pronto, acabou. Quando você veio para a igreja, você veio para o Verbo da Vida aqui a primeira vez e você se apaixonou e você decidiu ficar e você era bebê e você ouvia essas coisas, você ouvia essa verdade, você ouvia a palavra, a gente não escolhia quem a gente ia ouvir. Era o leite que era recebido, pronto, acabou. Não importa quem subia aqui e quem pregava. Aleluia, era o que a gente precisava receber naquele dia. Aí vai crescendo, vai virando menino, vai escolhendo o que quer comer. Fica seletivo. Aleluia. Olha, gente, isso é sinal de imaturidade, sabia? Porque se os dons foi concedido por Jesus para o aperfeiçoamento da igreja, para o desempenho do serviço, a gente não escolhe mais quem a gente vai ouvir. Pronto, falei. Aleluia. Eu só não posso sair correndo, aleluia. Né? Pronto, falei, sair correndo, não posso. Aleluia. Mas a gente não pode mais escolher, queridos, quem a gente vai ouvir. Isso é meninice. Ah, eu não vou para o culto hoje porque é o fulano. Não. Quando você não vê a carinha do pastor lá na fotinho lá do grupo, aí você não vem. Não. Não importa quem vai subir aqui para pregar. Eu sei que a pessoa vai ser inspirada naquele dia para falar. E vai entregar o que a igreja precisa ouvir. Aleluia. Olha só, aí ele continua aqui. Para o desempenho do seu serviço, né, do nosso, para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, edificar pessoas. Os dons passam por aqui, os dons foram distribuídos para as pessoas, para a edificação também. Aleluia, uau, recebe. Ah, hoje a esposa do pastor, hoje eu não vou. Ai, não gosto de ouvir.
Não, gente, recebe. Edificação, nós estamos crescendo, aleluia. E que coisa boa, sabe? Eu creio e eu declaro mesmo que você se levante para você estar aqui. Se foi isso que Deus te chamou para fazer. Aleluia. Sabe? Para que você esteja aqui também, entregando aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Aleluia. E aí ele diz assim: para a edificação do corpo de Cristo. Até que, eita glória. Então a gente continua, e continua, e continua, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, a unidade da fé. A unidade da fé. E o pleno conhecimento do Filho de Deus, que a gente já sabe que hoje é a palavra. O pleno conhecimento da palavra. Chegue ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia. E aí ele continua aqui. A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. Aleluia. Sabe? A gente precisa desejar mesmo crescer. Não é o desejo de Deus que a gente continue como menino. Aleluia. O desejo de Deus é que a gente venha crescer, a gente venha avançar e chegue à estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. O desejo de Deus é que a gente cresça, que a gente venha mesmo a chegar na perfeita varonilidade, na plenitude, sendo edificado, para que a gente não venha ser levado por todo o vento de doutrina. Um fala uma coisa, eu acredito, outro fala uma coisa, eu acredito também. Aleluia. Não, gente, saiba naquilo que você acredita. Se você está fundamentado, firmado nas verdades da palavra, é aquilo e acabou. Quando alguém vier falar alguma coisa contra ou diferente daquilo que você aprendeu, você não vai receber. Aleluia. Sabe, na quinta-feira, aqui a Janete falou sobre Cristo, aquele que cura. Então, se a gente já sabe que Cristo cura, quando alguém vier falar alguma coisa contrária para você, não, foi Deus que colocou, não, você não vai acreditar. Você já está tão firmado nas verdades da palavra, fundamentado naquilo ali, não vem falar essas coisas para mim não. Deixa eu falar da Bíblia para você. Deixa eu falar do caráter do meu Deus para você. Aleluia, porque eu sei que você vai ter muita bagagem, você até acha que não, mas você tem muita palavra aí dentro de você quando você precisar falar para alguém. Aleluia. E flui, viu, gente? Aleluia. Não precisa nem estar aqui no culto. Você vai conversar às vezes com alguém, flui, né? E aí ele diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos. Aleluia. Ele diz aqui, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Sabe que é assim que a gente vai ser aperfeiçoado, é assim que a gente está crescendo. Aleluia. Deus deseja o nosso crescimento, e não é um crescimento de qualquer forma, não é um crescimento de qualquer jeito, é com essa palavra genuína, gente. Aleluia. É com o que a Bíblia diz, é assim que a gente deve crescer e deve desejar, enrolei aqui, crescer, aleluia. Aleluia, sabe? E que a gente não venha mesmo, como está escrito lá em Tiago 1:25, a ser ouvinte negligente, mas operoso e praticante. Aquilo que está chegando para você, pratica. Eu não sei tudo da Bíblia ainda, eu não li tudo lá ainda não, eu não absorvi tudo lá ainda não, mas aquilo que já chegou, pratica. Aleluia. Sabe? E é nessa prática também que a gente demonstra a nossa maturidade. Aleluia. Sabe, queridos, a gente fez o Rema em 2014, 2015, né? 2015 a gente se formou, a gente já está em 2026, tem 10 anos. 10 anos formados no Rema. E às vezes a gente, por ajudar lá no Rema, né? Na monitoria, tudo, às vezes a gente senta lá e consegue ouvir um pedaço de uma matéria ou um dia de aula, a gente consegue ouvir essas coisas. E aí você senta e fala assim, gente, eu já ouvi tudo isso? Eu
assim, meu Deus, quando eu fiz o rema eu ouvi essas coisas. Às vezes a gente não lembra, mas sabe o que muda, Bel? A nossa maturidade quando a gente ouve. Quando você senta de novo para ouvir, o que mudou foi a sua maturidade para receber. Aleluia. Não é mais a mesma coisa. Você fala, meu Deus, algumas coisas caem até como verdade, sabe? Como revelação. E você fala assim, meu Deus do céu, eu já ouvi isso, que coisa boa. Ouvi de novo, e de novo, e de novo, e de novo. É assim que a gente é construído. Aleluia. Você cantou aqui, a gente cantou aqui. Eu vou construir minha vida em ti. Eu vou construir minha vida na palavra. Eu vou construir a minha vida no fundamento que é a palavra. E a palavra é a verdade sobre a nossa vida. Aleluia. Sabe? E quando a gente começa a praticar as coisas que a gente já ouviu, eu quero dar um exemplo lá de Davi. Eu estou quase encerrando, aleluia. Um exemplo lá, né? Eu tinha tanta coisa para dizer aqui, mas eu não vou conseguir, aleluia. Fica para uma próxima, ou para um próximo que subir aqui pode falar mais sobre edificar pessoas, aleluia. Mas, exemplo, né, de Davi. Quando Davi, ele chegou lá, ele foi levar as marmitas lá para os irmãos dele que estavam lá, né, no exército de Israel. E aí, quando Davi chegou, ele viu, né, aquele gigante que estava lá afrontando o exército de Israel todo dia, 2 vezes por dia, durante 40 dias, ou seja, 80 vezes, aquele cara lá abusado chegava lá e ficava afrontando. Não tem ninguém aí não que vai vir lutar comigo? Não tem ninguém aí não? Não tem ninguém que seja corajoso para vir aqui fazer o que tem que fazer? E aí, Davi, quando ele viu aquilo, ele chegou para o rei Saul e falou assim, ó, eu vou. O Saul olhou para ele e falou assim, gente, pensa, se a gente já sabe mais para frente, quando ele foi escolhido o rei, não foi escolhido por conta de aparência de rei, pensa como que não era o menino, né? Quando ele foi escolhido, ele não foi escolhido porque, era o fortão com cara de rei, sei lá se rei tem que ser fortão, mas enfim, né? Mas, eu não sei qual era o padrão, né, de escolha ali do... Mas ele não era, ele não tinha cara de ser o guerreiro ali que ia vencer o Golias. Mas ele chegou para Saul e ele disse assim para Saul, Saul, o negócio é o seguinte, eu já tenho experiência. Você quer meu currículo? Eu já matei um leão, eu dei um mata-leão no leão, e o leão morreu, ele tentou pegar a ovelha do meu pai e eu matei o leão. Eu já fiz esse curso. Aleluia, né? E, gente, pensa, o pai dele era o Jessé. Jessé falava de Deus para ele. Ele foi ensinado. Ele sabia que quando ele precisasse, Deus era com ele. Ele tinha Samuel sobre a vida dele. Ele sabia que quando ele precisasse, ele tinha Deus com ele. E aí ele falou assim, eu matei o urso. Agora, quem que é esse incircunciso aí que se levanta contra o exército de Deus vivo? Eu vou para cima dele também. Gente, por conta das experiências dele, por conta daquilo que ele já tinha vivido com o Senhor. Quantas coisas a gente já viveu com o Senhor. E a gente sabe que no próximo eu vou para cima também. E no próximo eu vou para cima também. Porque eu sei que Deus é comigo. Isso é sinal do quê? De maturidade, nós estamos crescendo, sabe? E a gente ir para cima mesmo. A gente... Eu queria chamar o louvor para cá, aleluia. Glória a Deus. Eu creio, sabe, queridos, que a gente foi acrescentado nessa noite. Uma frase que o apóstolo Guto, ele sempre fala, que ele diz assim, né, com relação ao ministério, o apóstolo do Ministério Verbo da Vida, ele sempre diz assim, nós não usamos as pessoas, quase que falei errado, nós não usamos as pessoas para construir um ministério, mas nós usamos o ministério para construir as pessoas. Aleluia. Essa palavra, a verdade, tudo que está sendo feito para nós é para que a gente venha a ser construído. É para que você venha a ser construído na palavra. Eu se fosse você que tem vindo, tem ouvido, né? Já se decidiu em ficar aqui, procura sobre o Ministério Verbo da Vida. A gente tem site, procura, vai ler lá sobre a missão, sobre a visão, sobre os valores, o ministério que você faz parte, sabe? Aprenda, é um ministério sério, é um ministério grande, organizado.
Você faz parte de um bom lugar, onde está sendo servido mesmo uma boa palavra, aonde vai colocar você em movimento, aonde não vai deixar você parado. Aleluia. Como o pastor fala aqui, ele não tem problema com ciúmes do microfone não, gente. Se for para você chegar até aqui, amém. Se não for, nós vamos ministrar de uma outra forma, de uma outra maneira. Porque nós somos ministros de uma nova aliança. E ministro tem um comportamento diferente. Ministro precisa ser edificado. Ministro precisa crescer. Ministro precisa avançar. Não é só nos 5 dons ministeriais. Aleluia. Você vai sair hoje daqui igual um pombo, com o peito inchado, dizendo, eu sou um ministro. Você é um ministro. Aleluia. Um ministro da nova aliança, do ministério da reconciliação. Não precisa de um microfone para a gente falar para alguém, entregar a vida para Jesus. Aonde a gente estiver. Aleluia. Você pode se colocar de pé. Aleluia. Sabe, queridos, o que foi entregado na nossa... Entregue, obrigado. Não dá para cortar, né? Mas não tem problema. O que foi entregue nas nossas mãos, a gente vai fazer da melhor maneira possível. E do impossível. O que a gente puder fazer para te ajudar a crescer, a avançar, a puxar você para cima, a não te deixar mesmo na zona de conforto, a desejar mesmo que você crie raízes, cresça, avança, suba, aleluia, a gente vai fazer. Porque a gente já aprendeu que as ovelhas, vocês não são nossos. Nós somos do Senhor. Uma frase que eu ouvi de Janaína Albuquerque, ela disse assim: cuide como se fosse seu, sabendo que não é. Sabe, queridos, a vida de vocês, a gente cuidar como se fossem nossos filhos, mas sabendo que são do Senhor. Vocês são do Senhor. O nosso desejo de você crescer, porque um dia a gente vai dar conta. Sabe, hoje a diferença nossa, para alguns de vocês ainda, é a responsabilidade. Você também tem um chamado. Você também tem algo que Deus confiou para você, que Deus confiou para mim. Hoje a diferença é só a responsabilidade, o nível de responsabilidade. Da gente conseguir mesmo fazer. Eu já disse aqui outro dia, se eu pudesse eu fazia uma lavagem cerebral na sua cabeça. Aleluia. Você vai lá naquela igreja onde fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça? Nossa, seria maravilhoso. Porque você não iria mais pensar nas coisas lá de fora. Você iria pensar nas coisas lá do alto. Mas não tem como. Essa renovação da mente é feita dia após dia e é a gente mesmo que faz. A Bíblia diz, transformai-vos. Está no imperativo, sou eu que faço. Eu não posso fazer o que você tem que fazer. O que eu posso fazer é apontar, te ensinar, te ajudar, te indicar, te puxar. Mas aquilo que você precisa fazer, é você que vai ter que fazer. Aleluia. Somos nós que vamos ter que fazer. Aleluia. O desejo de crescimento, de avançar, de chegar mesmo na plenitude, é a gente que vai ter que fazer, Marco. Ninguém pode fazer por nós. Não tem como. Aleluia. Sabe, queridos, eu queria perguntar aqui se tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus. Se todo mundo já fez isso, se você já entregou a sua vida para Ele. Esse é o primeiro convite. E o segundo convite é se você ficou afastado por um tempo, você está voltando, você está decidindo de novo, você está escolhendo por Ele de novo, escolhendo pelas verdades da palavra, escolhendo crescer. Aleluia. Tem alguém aqui hoje que deseja? Aleluia. Deseja o Senhor, deseja mesmo crescer, deseja mesmo se alimentar bem. Aleluia. Comer mesmo uma boa palavra, ter mesmo sempre uma boa refeição. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, valoriza essa palavra, porque não é qualquer lugar que a gente encontra. Não é qualquer lugar que a gente acha. Sabe? E precisa ser mesmo, como a Bíblia diz, como um tesouro. A gente precisa valorizar mesmo essas coisas.
A palavra precisa mesmo ser como um tesouro que alguém encontrou e vende tudo que tem porque quer aquilo ali. Eu desejo aquilo ali. Eu preciso dessa palavra. Eu preciso dessa verdade. Eu preciso disso. Aleluia. Valoriza a sua igreja. Valoriza o lugar, o ambiente onde você está. Sabe, queridos, valoriza a presença. Aleluia. Valoriza a presença do Senhor. Aleluia. Deus é maravilhoso para nós. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor nos plantou em um bom lugar, Pai. Obrigado, Pai, porque eu sei que é o seu desejo que a gente venha crescer, avançar, ser aperfeiçoado, ser mesmo intencional. Sabe, queridos, a palavra intencionalidade. Você ser intencional é você fazer com intenção de fazer. Você fazer de propósito. Sabe quando alguém diz, não, você fez isso de propósito? É, realmente. Aprender, extrair isso daqui para a minha vida, para eu crescer, é fazer de propósito, Flávio. Sou eu que escolho. Sabe? Ser proposital mesmo. Você se posicionar. Aleluia. E decidir, Pai, eu quero crescer, Pai. Eu quero avançar, Senhor. Eu quero cumprir o plano e o propósito que o Senhor tem para a minha vida, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Assim como diz a sua palavra. Não que eu já tenha alcançado a perfeição. Não que eu já tenha alcançado aquilo que o Senhor tem para mim na totalidade. Mas esquecendo das coisas que para trás ficam. Aleluia. Obrigado, Pai. Eu esqueço das coisas que para trás ficam. E avançando para as que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Nós prosseguimos para o alvo, Pai. Para o alvo. Para o prêmio, Pai. Da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque nós vamos correr, Pai, com perseverança. A carreira que nos está proposta. Obrigado, Pai, porque nós não vamos desistir. Nós não vamos parar. Nós vamos crescer e nós vamos avançar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos completar a nossa carreira, Pai, para que um dia a gente possa estar mesmo diante do Senhor e ouvir aquela frase: servo bom e fiel. Aleluia. Obrigado, Pai. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Aleluia. Servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai, porque eu sei que um dia o Senhor vai estar nos esperando. Aleluia. De braços abertos. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Agora vai, né? Eu gostei dessa ministra aí. Vou levar ela para comer um lanche hoje, se ela deixar. Aleluia. Eita glória. Fique à vontade, gente, pode se assentar. Eu quero dizer para você que a gente só está começando. Hoje é dia 25 de janeiro de 2026 e nós tivemos essa direção de falar a respeito dos valores, justamente pelo fato de ser o início de um ano. Então, para que a gente venha iniciar mesmo, sabendo quem nós somos e para onde a gente está indo. Quando eu digo que a gente nem começou, é porque eu digo que hoje tudo que a Maria disse da importância de edificar, mas ela nem começou ainda a edificar de fato. Veja, a gente nem pegou um assunto ainda para dizer, nós estamos edificando a pessoa nesse assunto. Por exemplo, oração. Hoje foi dito só a importância dessa edificação, mas de fato nem começou. Por isso nós falamos sempre da importância do rema, que são 24 matérias, gente. São 24 matérias, durante 2 anos que a gente vai estar exposto a isso. E eu sei que você pode pensar, mas eu acho que eu não preciso do rema, porque eu tenho uma certa bagagem. Deixa eu te dizer, quando eu cheguei no Verbo da Vida, eu já tinha lido a Bíblia 2 vezes inteira, e eu descobri no rema texto que não estava na minha Bíblia. E o pior, Marco, tem matérias lá, por exemplo, como ser guiado pelo Espírito. A Bíblia ensina e deixa claro que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Isso significa que em áreas da nossa vida em que a gente não está tendo sucesso, é porque a gente não foi guiado por Ele. Agora, já pensou, Brenner? Estar disponível tudo isso, ser guiado pelo Espírito e não ser?
pelo orgulho de bater no peito e dizer eu tenho bagagem, eu tenho não sei quantos anos de crente. Ah, para. Eu falo, a gente vai falar muito ainda sobre, depois que a gente terminar isso aqui dos valores, sobre as matérias do Rema. Terão aulas demonstrativas, os ministros aqui caseiros vão falar a respeito das matérias e você vai estar exposto a isso, para a gente saber qual é a importância dessas coisas. Por exemplo, tem outra matéria que diz assim, realidades da nova criação, ou seja, nascemos de novo, fomos feitos nova criatura, existem realidades que são nossas por direito e tem crente de faz tempo na igreja que não sabe nem quais são, e se não sabe, provavelmente, com certeza, não estão desfrutando delas. É importante ou não fazer o remo? E aí eu falo, as pessoas que já fizeram também, como a Maria disse, a gente está exposto de novo a essas coisas porque a maturidade muda, então a percepção das coisas muda. Eu tenho um amigo que disse, esse ano eu vou meter o shape. Aí, vai vendo, esse ano eu vou meter o shape, tá daquele jeito, né? Aí ele foi um dia na academia e postou, tá pago. Que pago? Tá no negativo faz não sei quantos anos. Aí faz um treino e posta, tá pago. Tá negativo lá, 20 mil. Aí você deposita 10 reais e vai falar que tá pago. Que tá pago, tá devendo muito ainda. Tem muita coisa para fazer ainda para dizer que tá pago. Quem tá comigo? Aleluia. Então eu quero te encorajar mesmo a você criar expectativas. Não faltar mesmo nos próximos cultos, porque isso faz parte da construção. Quem vai ser construído mais depressa? Aquele que está mais tempo exposto a essas coisas. Esse galpão que nós construímos aqui no fundo, nós demoramos, quanto tempo, Silvio, Marco? 1 ano e meio, quase 2 anos, pensa. Gente, 1 ano e meio, quase 2 anos para construir um galpão. Por quê? Porque a gente não tinha muita mão de obra e a gente só podia vir aos sábados. Imagina se tivesse mais gente trabalhando e se tivesse fazendo de segunda a sábado esse trabalho. Seria muito mais depressa. Você está comigo? Então a pessoa às vezes diz, não, aí vem no culto uma vez por mês, no domingo, e reclama porque algumas coisas não estão acontecendo ainda. Então o tempo dessa construção vai ser maior. Fora quando ainda não se expõe a alguma coisa que você demorou lá um domingo, um tempo todo, ralando, construindo, que nem a Maria agora. Não dorme, aleluia, acorda, tal, não sei o quê. Oxe, vamos falar, faz o rapaz trabalhar aí, né? Levantar esse muro. Aí se expõe a uma mentira, é como se alguém fosse lá e metesse o pé no muro e derruba tudo. Ou seja, vai demorar mais ainda essa construção. Porque além de ser pouco quando faz, o que faz alguém vai e destrói. Vontade, né? Aleluia. Mas não pode. Então assim, maravilhoso a gente aprender e ouvir essas coisas. Mas, por conta do horário, claro, a gente vai falar agora rapidinho sobre dízimos e ofertas, amém? Aleluia. Faz parte da construção, faz parte da nossa vida, estar exposto a essas coisas. Veja, a Bíblia diz assim, Filipenses 4:19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas, de nossas, das minhas necessidades. Fala assim comigo, Cristo supre minhas necessidades. Aleluia. Essa palavra necessidade aqui, o original dela no grego é shireia, e também pode ser traduzida como responsabilidade. Então a gente pode ler o texto assim também, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas, de nossas, das minhas responsabilidades. Porque se a gente ficar só com essa palavra necessidade, fica às vezes uma coisa muito egoísta, eu podia dizer. Então Cristo, ele não está disposto a entregar, dispensar, manifestar, distribuir as suas riquezas, porque é isso que o texto diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, não é segundo a nossa. Cristo não está disponível para dispensar essas riquezas do céu na terra somente para necessidades pessoais, mas para responsabilidades. Olha só, isso significa que Deus então está disponível para suprir as necessidades ou responsabilidades, então não é tudo que eu quero,
é tudo que é necessário para fazer o que Deus me confiou. Se for só as necessidades, fica algo muito egoísta. Deus está pronto para suprir e patrocinar o seu propósito. A gente não pode tirar essa palavra aqui do contexto. O contexto que ele está falando aqui são ofertas enviadas, cuidado com a obra e parceria no Evangelho. O verso 15 de Filipenses 4, por exemplo, chega a dizer: nenhuma igreja compartilhou comigo, senão somente vós. Era essa igreja que estava associada com Paulo nessas coisas. Então, o suprimento de Deus é uma resposta a uma responsabilidade assumida. Aleluia. Vou melhorar isso. Conversava agora há pouco com o Marcelo, esse aqui, o do baixo, né? Que tem o Marcelo da mídia, tem o Marcelo do baixo, aí tem um monte, né? Precisa definir qual é, né? E aí o Marcelo estava me contando agora há pouco que ele estava orando na casa dele, tem orado, né, por isso, e exercido autoridade. Outra coisa, uma das matérias do Rema, a autoridade do crente. Se o crente não sabe sobre a autoridade, ele vai viver aquém daquilo que Deus o chamou para ser. E aí algo que ele poderia exercer a autoridade, ele vai ficar pedindo: Deus, faz alguma coisa, quando era na verdade para ele fazer. Gente, se a gente entender a importância dessa escola, você corre para fazer esse ano. Esse é o seu ano, em nome de Jesus. Outra coisa, pastor, eu não tenho dinheiro. Deixa eu te dizer, porque tem gente que fala isso: pastor, eu não tenho dinheiro porque é caro. Caro é viver sem esse conhecimento. Isso é que é caro. Caro não é a matrícula ou a mensalidade do Rema. Caro é viver sem essas coisas. Isso sim é caro. Quem está comigo? Necessidade. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas, das vossas, das minhas necessidades. Talvez o dinheiro do Rema ainda não chegou para você fazer a matrícula, porque não colocou como necessidade. Porque o texto é muito claro em dizer que Deus, segundo a sua riqueza, não olha para o seu bolso, supre as nossas necessidades. Então, não chegou para o Rema ainda, porque você não colocou ele como necessidade e prioridade. Por isso que não chegou. Porque o dia que for, chega. Quando a gente disse que a gente comprou a mesa, lembra? Eu falei, a gente comprou a mesa, então você vai ganhar mais. A Selma, por enxergar aquilo como responsabilidade dela, fala assim: eu faço parte dessa igreja, então essa igreja tem agora, comprou uma mesa nova, eu recebo essa palavra que eu vou ganhar mais. Ela disse que na mesma semana já passou a ganhar mais. Então o Marcelo estava me contando que começou a orar em casa, exercendo autoridade, para que Deus liberasse algumas coisas que estavam presas. Ele disse para mim que essa semana já saiu. Mas o que me chamou a atenção foi o que ele disse: foi liberado X, mas eu já sei que o que chega na minha mão é Y, porque parte desse X não é meu. Percebe por que Deus libera? Entende por que Deus libera? Por que algumas coisas ainda ficam travadas no reino? Porque quando chegar é tudo meu, nunca é tudo seu. Na verdade nada é seu, você foi comprado por um bom preço. Nem o seu corpo te pertence. Se nem o seu corpo te pertence, você acha que o bolso? As pessoas, vou aproveitar, já que a Maria falou que a gente tem que subir, então vamos subir. As pessoas às vezes pensam assim: não, Deus ele é bom, ele deixa eu tenho que devolver 10% que é o dízimo, e eu posso fazer o que quiser com os 90% que é meu. Não é, isso é mentira. Porque quando Deus nos comprou, ele comprou tudo. Então a gente tem que devolver 10% e a gente vai dar conta para ele do que faz com os 90%. Nem o 90% é seu. Ele deixa você administrar, mas não significa que é todo seu. Porque o dia que ele quiser pedir, ele pode. Agora saiba que se ele pedir, ele garante que ele vai suprir muito mais. E eu não estou falando para você fazer isso aqui tudo. Deixa para você fazer isso quando Deus falar com você, e não quando o pastor impor. Porque dízimo é algo específico, é 10%. Agora oferta é segundo tiver proposto no coração, e não imposto pelo pastor ou pelo ministro. Mas se Deus disse, seja obediente, porque ele vai suprir. Quem está entendendo aqui? Agora veja. Oh, aleluia. Filipenses no capítulo 2 fala então de uma pessoa específica que cumpriu esse chamado
e levou essa oferta até Paulo, de Filipenses até Paulo. Porque quando Deus promete suprir as necessidades e as responsabilidades, Ele não promete suprir estilos de vida carnais ou desejos desconectados com o propósito. Quando Deus promete suprir necessidade e responsabilidade, Ele promete suprir chamado, missões, encargos espirituais e responsabilidades assumidas por fé. Está comigo? Não, Ele não vai suprir uma vida carnal. Não, eu quero porque eu quero. Não, isso não é bíblico. Esquece isso. Olha o que diz Filipenses no capítulo 2 e o verso, eu vou ler o 19. Diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus Cristo, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém, fala assim comigo, ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuido dos vossos interesses. Olha o que Paulo estava dizendo a respeito de Timóteo. Ninguém eu tenho que cuide tão bem de vocês. Mas se Timóteo era tão bom assim, por que ele mandou Epafrodito? Aleluia. Verso 25. Julguei todavia necessário mandar-vos até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Essa palavra necessidade aqui é a mesma palavra lá do verso 19, shireia, também responsabilidades. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo assim: olha, Timóteo é muito bom. Se Timóteo é tão bom, por que ele não levou as ofertas? Por quê? Epafrodito foi escolhido, ele era sim cooperador e companheiro de lutas. Entenda algo, no ministério, gente, a gente precisa ser guiado pelo Espírito. Mesmo que você tenha afinidades, preferências, você não escolhe por isso no ministério. No ministério é escolhido por direção. Então aqui, Epafrodito foi escolhido para levar as ofertas, não por afinidade, mas por uma demanda da missão. Tinha que ser ele para levar. Então não pense que pessoas são colocadas às vezes na igreja em certas posições, localidades e exercem coisas porque o pastor gosta mais dele. Não, não é. Na igreja se escolhe por direção e por causa de uma visão que tem apontado. Nunca é por afinidade. Alguém que escolhe na igreja por afinidade está errado, seja pastor ou líder de departamento. Porque ele disse, bom mesmo é Timóteo. Timóteo é top. Eu não tenho ninguém igual ele. Mas quem vai é Epafrodito. Quem está comigo? Porque Epafrodito foi escolhido por causa de uma missão. E deixa eu te dizer uma coisa, você hoje está nesse lugar por causa de uma missão. A Maria falou agora há pouco da missão. E talvez você pense, meu Deus, mas hoje eu ainda não faço nada na igreja. Você que pensa. O simples fato de você estar aqui hoje, sentado e ouvindo, pastor, nessa igreja não dá oportunidade para a gente. Olha que oportunidade nós estamos tendo. De ser participante do propósito. Isso já me perguntaram antes, quando vieram aqui, pastor, essa igreja não dá oportunidade. A gente está dando oportunidade de você sentar, ouvir a palavra, crescer, se edificar para depois estar aqui. Mas de qualquer jeito não. Essa é a oportunidade que a gente está te dando. E quando acolhida, foi dada uma oportunidade para Timóteo, para Epafrodito. Epafrodito, sabe o que você vai fazer? Deixa eu te dizer. Naquele tempo não tinha Pix ainda, não tinha maquininha de cartão, não tinha transferência. Então, a oportunidade que foi dada para Epafrodito foi: Epafrodito, pega a sua carroça 2.0 com a sua mula 0 bala e coloca as ofertas nela e você vai ter a oportunidade de levar essas ofertas para Paulo. Ah, não, eu queria mesmo estar no lugar de Timóteo. Não, lindão. Foi escolhido você por causa de uma demanda da missão que foi te dada. Agora, quando acolhida essa missão e feita com o coração correto, olha o que diz no verso 29, falando de Epafrodito: recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai, fala assim comigo, honrai,
Não é de vez em quando. Homens como esse, que estão disponíveis para o cumprimento da missão que foi dada à mão deles, serão sempre honrados. E não está dizendo para honrar só Epafrodito. Honrai homens como esse. Tem homens e mulheres como esse aqui? Talvez hoje a gente pense, meu Deus, mas não foi dada nenhuma missão. Não, olha agora. Isso é uma missão que foi dada para nós agora. O cumprimento disso. Deus, ele conta com a gente para esse tipo de coisa. Dizimar e ofertar, gente, vai muito além de simplesmente pagar uma conta na igreja. O livro de Coríntios chega a dizer que eu não devo fazer isso por necessidade. Quando a Bíblia diz necessidade, a gente pode levar essa necessidade que o livro de Coríntios fala para não fazer de duas formas. Ou a necessidade própria, que sou eu querendo que as minhas posses se multipliquem. Então eu sabendo que quando eu planto eu vou colher 100 por 1, eu vou dar 100 conto na igreja porque eu sei que eu vou colher 1000. Quem está comigo? Não é esse tipo de necessidade, não é por essa necessidade que a gente faz. Outra coisa, nós não fazemos na igreja também pela necessidade até da instituição. Sabia que eu não devo fazer na igreja porque alguém está falando que tem a conta do ar, porque a gente vai fazer o telhado? Não, não é isso. Porque se a gente quiser emocionar, a gente bota a foto aqui dos meninos africanos passando fome e você faz. Mas daí, você não está fazendo por uma direção do Espírito, está fazendo por emoção. E fazer por emoção não é o Espírito que te guia. E a gente não está aqui para ensinar essas coisas. Eu não quero tirar dinheiro de ninguém. Então a gente não faz por necessidade e nem por tristeza. A Bíblia diz, a gente faz com alegria. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia, aleluia, que não vai ter necessidade. E quando a gente colocar todos os ar no lugar? E quando a gente terminar o telhado, a revitalização do corredor? Eu sei que a gente vai mudar de prédio daí, né? Necessidade, né? Provavelmente sempre vai ter, né? Mas eu quero dizer, e se não tivesse, Brênia? E se a gente tivesse num prédio da sua plenitude? Quantos creem que a gente pode receber a visitação de alguém e falar assim, rapaz, eu vou construir um prédio para vocês, e vai entregar com todos os ar-condicionados, com as melhores cadeiras, e não vai ter necessidade no prédio? Quantos creem nisso? E aí por causa disso eu não vou dizimar e ofertar? Lógico que vai, porque a Bíblia diz para não fazer com tristeza e nem por necessidade, nem a sua e nem a do lugar, mas vai fazer com alegria. É assim que faz. Isso é Bíblia. Aleluia. Falei demais pro meu tamanho já, né? Aleluia. Os diáconos podem passar os envelopes em nome de Jesus. Quantos aqui aprende um pouco de Bíblia nesse lugar? Pelo amor de Deus. Aleluia. Ahá. Bem-vindo à edificação. Os seus melhores dias estão diante de você em nome de Jesus. Nós cremos. A gente só está começando. Sabe? O que a Maria disse hoje da importância de edificar pessoas é só um vislumbre daquilo que está para começar a ser construído na sua vida. Sabe? É hoje como se fosse um aperitivo, eu diria. Agora, se esse é só o aperitivo, deixa eu te dizer, nem chegou o prato principal ainda. Então, não fica achando que você já vai ficar satisfeito só com esses canapés, aleluia, que estão sendo servidos no começo, não. É gostoso, é legal, mas tem o prato principal ainda para vir, aleluia. Tem muito mais coisa para a gente aprender e desfrutar ainda, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé para a gente orar? Pai, em nome de Jesus eu te agradeço pelo aumento, pela provisão, pelo favor que o Senhor tem apontado e dispensado para esse lugar. Nós nos compromissamos, Pai, e entendemos que essa obra, Pai, é responsabilidade nossa. E pelo fato de ser nossa responsabilidade, nós a assumimos, Pai, em nome de Jesus. E agora, por causa disso, eu sei que as janelas dos céus estão abertas sobre a minha vida, e o Senhor pode contar comigo, porque a tua palavra diz que o Senhor é fiel, mas o Senhor também vai nos encontrar nesse lugar de fidelidade,
e o que vier à nossa mão, nós nos compromissamos, Pai, em discernir o que é pão e o que é semente, e devolver aquilo que não é nosso. O que não é nosso não vai ficar com a gente. Você não está diante de um povo ladrão, Pai, pelo contrário, nós somos fiéis a tudo aquilo que chega à nossa mão, em nome de Jesus. E por causa dessa fidelidade, por causa dessa certeza do cumprimento da palavra, nós podemos crer, Pai, que haverá aumento, haverá rompimento, haverá promoção. Essa semana, Pai, pessoas vão ter boas notícias a respeito das finanças delas, e eu declaro, vai sair do vermelho e passar ao azul, vai sair da dívida, vai sair do nome sujo, em nome de Jesus Cristo. Aquilo que vem atormentando, Pai, a vida dos teus filhos na área das finanças, caindo por terra hoje, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, por essa provisão que o serviço dos anjos podem trazer. A tua palavra diz que os anjos vieram e te serviram no deserto, e nós cremos, Pai, que esses anjos, espíritos ministradores a nosso serviço, estão vindo e trazendo toda a provisão que precisamos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode trazer para cá, não esquece, com alegria, hein, gente, aleluia, bota um sorriso aí, aleluia. Aleluia. Só um dado interessante aqui eu recebi, o Marco disse que levaria 3 meses e meio, Marco, se trabalhasse de segunda a sexta, é isso? O que nós demoramos então 1 ano e meio, levaria 3 meses e meio? Ele disse que foram 78 sábados nesse 1 ano e meio, 78 dias corridos seriam 3 meses e meio trabalhando de segunda a sexta. Então, como a Maria lembrou que o pastor José Roberto diz, o lugar em Deus onde a gente vai chegar é uma escolha nossa. Então, se expõe a palavra que você vai ver o crescimento chegar cada vez mais rápido, em nome de Jesus, amém? Deixa eu só dar alguns recadinhos para a gente encerrar aqui. Terça-feira a gente vai estar de volta aqui com a primeira reunião com todos os departamentos da igreja, né? Vai ser às 20 horas. Você que faz parte de algum departamento da igreja, nós convocamos você para essa reunião. Você que não faz parte de nenhum, mas tem o desejo, por favor, venha também para ouvir, vai ser muito importante, em nome de Jesus. Depois a gente está de volta na quinta-feira, às 8 da noite, domingo, fortalecendo a visão lá em Guará, às 9 da manhã, sempre todo mundo está super convidado, e depois o culto da família às 18 horas. E anote aí, 2 datas importantes no mês de fevereiro. A primeira é o dia 7/2, que vai ser o treinamento do departamento infantil. Inclusive, a Bia, você já falou com as meninas ou você quer falar com elas hoje ainda? Lá atrás? A Bia quer falar com as tias aqui do departamento infantil, tá bom? Nesse canto aqui. Mas dia 7/2, então vai ter um treinamento lá para vocês. E, eita, é isso aí. Como a gente disse outro dia, né? Essa mulher de Deus é a Jane, né? A Janete. A Janete está aqui, né? Cadê? A Janete está lá, essa é a Jane. Ela é professora da escola de ministros também a respeito disso, do departamento infantil, então não perca essa oportunidade de estar lá. E dia 21/2 também, cai num sábado, a gente vai ter aqui a primeira reunião de casais do ano, em nome de Jesus, então venha, eu sei que você vai ser abençoado, edificado, em nome de Jesus Cristo. Verdade, a Maria está lembrando aqui, quem fez aniversário essa semana? Eita glória, aí ó. Então vem aqui pra gente orar. Aniversário de casório? Então venha. Quem fez aniversário essa semana pode vir pra cá também, a gente vai orar por você. Aleluia. Aham. Você pode estender suas mãos para cá?
Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, Pai. Declaramos o favor do Senhor sobre a vida dos teus filhos. Anos de vida e paz, de matrimônio, Pai, glorioso. Nós cremos, Pai, que os melhores dias deles estão por vir e eles vão desfrutar, Pai, de toda a provisão, de todo o favor que o Senhor tem para a vida deles, em nome de Jesus Cristo. E será um tempo de muito maior glória e de mais love, mais love, mais love, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a vida desses irmãos em nome de Jesus. O amor está no ar, gente, aleluia. Então, love is in the air, aleluia. Amém? Eu acho que agora acabou, né? Então, não, tem ali, ó, cantina, aleluia, cantina do povo mais feliz da terra. O que tem hoje aí, Selma? Bolonoff, não é Bananoff, entendeu? Bolonoff, e é 8 conto, barato para você que é rico, em nome de Jesus. Passa lá, é uma delícia esse Bolonoff. E eu sei que, abençoa já aí os aniversariantes, já paga aí, porque 8 conto é muito barato para você. Sejam abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus. A gente se vê na terça-feira, gente.